Meu amigo eleitoralista e minha amiga eleitoralista, no vídeo de hoje a gente vai analisar qual é a consequência de uma anulação geral na Câmara dos Vereadores. Confere aí após a vinheta. Então vamos analisar aí o caso de Gilboas, no Piauí, tá? A Câmara Municipal de Gilboas, no Piauí. E aí o ministro Alexandre de Moraes trouxe uma questão de ordem. A gente já fez uma análise parecida, só que essa aqui é muito mais completa. Depois, se quiser dar uma olhada aí no caso de Alto Santo, no Ceará. Vou deixar aqui um card ou no final, ou dar uma procurada aí no caso de Alto Santo, tá? Dá uma olhadinha sobre a cassação. Só que dessa vez aqui a gente tem um caso um pouco mais concreto. Só para relembrar, né, a gente já tem aqui diversos vídeos no canal sobre hipótese de renovação de eleições, as chamadas eleições suplementares, tá? Eleições suplementares. Então a gente tem duas ocasiões. Ou quando for mais de 50% dos votos anulados, isso serve para o majoritário proporcional, ou apenas no caso do majoritário, quando o primeiro colocado for cassado ou tiver o registro indeferido, independentemente do número de votos. A gente pode ter, por exemplo, numa eleição onde não ocorre segundo turno, a gente pode ter o primeiro candidato, por exemplo, com 40%, o segundo com 30%, né? O terceiro com 20% e o outro, os demais, para fechar os 10%. Então, há essa possibilidade, no segundo caso aqui, quando o pleito majoritário, de se renovar as eleições, mesmo não sendo mais de 50%. Mas a gente tem um vídeo específico, se quiser se aprofundar, dá uma olhada, eu vou deixar também o link aqui na descrição e um card, tá? Então, nesse caso aqui de Gilboas, no Piauí, o que aconteceu? Eram 9 cadeiras, de Alto Santo era parecido, e dessas 9 cadeiras, 5 foram cassados em razão do não atendimento à cota de gênero. Tá? E aí, nesse caso, a grande pergunta que a gente se fazia no vídeo anterior era o seguinte: bem, vai renovar os 5 ou vai renovar todos os 9? Né? Vai renovar os 5 cassados, já que os 5 cassados deu mais de 50%, a votação desses 5 cassados não é 5 porque de 9 cadeiras deu mais de 50% das 9 cadeiras, deu mais de 50% da votação. Então, anulando esses 50%, mais de 50%, então se renova as eleições. Então a grande pergunta é, vai renovar os 5 ou vai renovar todos os 9? Bem, o TSE entendeu que vai renovar todas as 9 cadeiras devem ser renovadas. Então, para isso, alguns passos devem ser seguidos. Primeiro, se faz a recontagem do voto. Cassou, independente do número de votos, teve a cassação, tem que se recontar o quociente partidário e isso vai mexer na dança das cadeiras. Tá? Agora, se essa anulação implicar em mais de 50% da votação, aí a gente não tem simplesmente a mera recontagem, aí a gente tem a renovação, né, o pleito suplementar. Só que a gente viu lá que o prazo para que essa realização para que essa eleição suplementar seja realizada é de 20 a 40 dias. E aí, nesse caso, a Câmara Municipal, lá, o Parlamento Municipal vai ficar acéfalo, né? Não vai ficar ninguém à frente. Bem, o que o TSE entendeu é o seguinte, que aqueles 4 inocentes, né, vamos chamar de inocente entre aspas, porque eles foram cassados, eles sequer pertenciam ao partido cassado, né? Foram eleitos normalmente pelos seus partidos, mas como a eleição geral foi anulada, indiretamente eles acabaram perdendo o mandato. Vai continuar durante esse tempo aqui os 4, né, dito inocentes, e os outros 5 serão suplentes de outros partidos com a recontagem, né, que a gente chama de suplente provisório, Pronto, aí a gente formou os 9. Quando ocorrer a realização suplementar, da eleição suplementar, aí esses 9 todos vão cair. Novos candidatos devem ser alçados aí ao cargo, inclusive aqueles 4 também indiretamente vão acabar perdendo o mandato. Um ponto importante aqui, tá? Qual era a jurisprudência consolidada do TSE? Tá? Deixa eu fechar aqui em mim. Qual era a jurisprudência consolidada do TSE? E aqueles candidatos que deram causa à nulidade, esses candidatos que deram causa à nulidade, não vão mais, né? Aliás, não poderiam participar do pleito suplementar. Então, se eu dei causa à fraude, eu não posso participar do pleito suplementar.
No entanto, para esse caso aqui específico, o TSE entendeu que partidos políticos, a despeito de terem, de uma certa forma, participado, né, não praticaram a conduta propriamente dita, porque o partido não pratica essa conduta, a despeito de terem indiretamente se beneficiado da fraude, eles sim podem participar do pleito suplementar. Tá? Até porque, no caso, só para lembrar aqui, ó, nesse caso aqui da fraude à cota de gênero, né? Lembre lá, depois dê uma olhada nos informativos nossos aqui. Desses 5 caçados, a gente pode ter tido uma candidatura laranja, os 5 podem ter sido eleitos, né? 5, por exemplo, uma mulher aqui laranja, uma laranja, ela nem sequer se elegeu, porque a votação é pífia, né? Ou zerada. Esses 5 aqui sequer podem ter participado da fraude, mas o TSE entende que eles se beneficiaram da fraude. Então, esses 5 caçados, eles não participaram da fraude e só se beneficiaram porque teve uma candidatura laranja, então esses 5 podem participar porque eles não praticaram a fraude, eles apenas se beneficiaram. Tá? Assim como, com muito mais razão, esses 4 ditos inocentes e o partido político também, que em tese não tem vida própria. Né? Então, o TSE entendeu que os partidos podem participar. Quem não pode é a pessoa que deu causa específica, a mulher que foi candidata a laranja e eventualmente um dirigente partidário, por exemplo, ou um candidato que possa ter sido eleito também está envolvido, tá? Mas o candidato meramente beneficiado com a fraude pode participar porque não foi ele quem deu causa à fraude, tá bom? Com isso a gente volta às questões também, tá? As questões que a gente havia colocado mesmo lá no caso de Alto Santo, tá? Essa questão é interessante porque o ministro Raul Araújo havia colocado na posição anterior, que foi vencida, de dizer o seguinte, bem, um homem, um voto, né? Um homem, um voto. Porque o que poderia acontecer se renovasse apenas os 5? As pessoas teriam eleito esses 4 inocentes, depois essas mesmas pessoas, numa renovação de pleito, iriam eleger também essas 5 pessoas. Tá? Aliás, vencido não, foi o condutor na questão anterior, que essas pessoas desse município iriam eleger os 4, que já teriam sido inocentes, depois iriam eleger novamente os 5. Então, feriria aquele princípio de um homem, né, um voto, né? Então, feriria esse princípio. Cada pessoa tem direito a um voto. Nesse caso aqui, indiretamente teria a 2 votos. Outro ponto agora que não ficou claro é qual o limite das eleições suplementares. Porque, por exemplo, para as eleições majoritárias, se faltar menos de 6 meses para término do mandato, as eleições são indiretas. Se for mais de 6 meses, as eleições são diretas. Para o cargo proporcional, isso não fica claro. Quer dizer, as eleições diretas podem ser realizadas na véspera, por exemplo, do término do mandato, até porque é meio difícil fazer uma reeleição indireta, já que os próprios detentores do mandato foram cassados. Então, essa segunda pergunta aqui não ficou respondida ainda pelo TSE. Tá? De qualquer forma, o caminho aqui a ser percorrido a gente já sabe. Primeiro, recontagem de votos. Se for mais de 50%, tá? Nesse caso se anula toda a eleição, se realiza a eleição para todos os cargos. Nesse meio tempo, os 4 inocentes permanecem no cargo, apenas até a eleição suplementar, e aí se chama 5 suplentes provisórios, considerando a recontagem dos votos. Tá bom? Tranquilo, meus amigos? Esse foi aí o caso de Gilboas, no Piauí. Ok? Forte abraço. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, porque toda semana a gente tem vídeo aqui de direito eleitoral. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, na prática de direito eleitoral, vou deixar o link aqui na descrição para se quiser se aprofundar aí para advogados, assessores, juízes, promotores, um curso de direito eleitoral na prática, onde eu traduzo nesse curso toda a minha experiência prática aí em mais de 10 anos nos balcões eleitorais, tá bom? Forte abraço e até a próxima.